Jornalista condenada por divulgar dados públicos de magistrada do Rio Grande do Sul. Rosane Oliveira, do jornal Zero Hora, um dos maiores do Rio Grande do Sul, foi condenada a pagar R$600 mil porque publicou que uma desembargadora recebeu mais de R$660 mil em um único mês, com base em informações do próprio portal da Transparência. Mesmo com os dados sendo públicos e verídicos, a justiça alegou linguagem sarcástica e abalo à imagem da magistrada. Segundo o editorial do Estadão, a decisão é vista como um ataque à liberdade de imprensa e uso do judiciário para proteger privilégios. Processos contra jornalistas e atos de censura, como decisões do próprio STF, levantam alertas sobre o autoritarismo do sistema judicial. Lembrando que, nesse caso, a magistrada, uma desembargadora, continua recebendo salários acima do teto, todo mês. E o CNJ não fala nada. E a jornalista que foi condenada. Só que tem o seguinte, presta atenção. O ator Paulo Souza ironizou a notícia da jornalista. E por quê? Por quê? A segura essa. E essa jornalista, Rosane de Oliveira, que adorava defender o judiciário brasileiro com posts como: podem vir com seus tacapes virtuais, os defensores da liberdade. Mas Musk, o reizinho que se acha acima da lei, desafia as autoridades brasileiras. Em outra ocasião, ela também disse: decisão judicial não é censura, gente, por favor. Até que o contundente tacape do destino achou que seria engraçado condenar a jornalista e o seu jornal a pagar uma multa de R$600 mil por criticar uma desembargadora em uma de suas matérias. Agora ela deve estar tipo: oh meu Deus, de onde isso veio? Rosane, se de agora em diante você pensar 2, 3, 10 vezes antes de criticar alguém do judiciário nas suas matérias, seja bem-vinda. Você entendeu o que a gente está avisando há muito tempo. Oh meu Deus, você ainda não segue Paulo Souza, ponto oficial, então faça isso agora mesmo, para ajudar o trabalho a crescer. Ironia, mas é válida. É válida. Você não pode ter dois pesos, duas medidas. A balança da justiça tem que ser equânime, né? Ah, porque a justiça tá certa, elogiava. Levou uma lapada agora, ó. R$600 mil, né? R$600 mil. A jornalista. Aí você agora tá vendo também que não tem uma pessoa que te defenda. Vê que bronca. Cadê a FENAGE? Calada, né? Levou uma lapada dessa. É igual a história que a gente ri pra não chorar, né? O caso da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O mandante do assassinato da irmã dela, o Brazão, foi solto pelo Alexandre de Moraes e ela calou o bico. Não fala nada. Porque o Alexandre de Moraes. Aliás, por falar no ministro Alexandre de Moraes, ele ameaçou prender o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, no depoimento no Supremo, na sexta-feira. A tensão aconteceu na ação que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Segundo as informações, Rebelo se recusou a responder de forma objetiva uma pergunta da defesa do almirante Garnier, também réu no caso. Ao insistir, foi interrompido por Moraes, que exigiu respostas claras e o alertou: se o senhor não se comportar, vai ser preso por desacato. Você sabe que o Rebelo, ele foi ministro da defesa, chefe das Forças Armadas, no governo Dilma, né? Tá vendo como é que tá a coisa, não? Diante dessa ameaça, repercute vídeo do Aldo Rebelo dizendo que nós não temos Constituição no Brasil. Quem tá dizendo é ele. Ele que já foi do PT, foi do PCB, entendeu? Ele, Aldo Rebelo, que parece que mudou de lado, né? Pulou de lado. Vem comigo. Não temos mais Constituição no Brasil. Nós temos, na verdade, 11 constituições ambulantes. Uma está em Brasília, outra está em Nova York, outra está em São Paulo. Cada ministro é uma Constituição porque ele interpreta a Constituição do jeito que quer. Eu acho que essa Constituição já esgotou o seu prazo de validade. Infelizmente, ela foi feita num momento muito infeliz, porque ela foi feita o seguinte: logo depois do regime militar. As lideranças civis queriam fazer um acerto de contas com os militares, porque fecharam o Congresso, cassaram o mandato, e se reuniram todos, os progressistas e os conservadores, e chegaram à conclusão de que vacinar contra a instituição militar e a influência dos militares era empoderar corporações civis. Empoderaram o judiciário, empoderaram o Ministério Público, empoderaram todo mundo, tá certo? Depois o Supremo ganhou autonomia, desde a época do presidente Collor, a oposição ao governo. O vereador Adrilho Jorge de São Paulo criticou o ministro Alexandre de Moraes sobre o caso de Rebelo. Ele disse que ele está chantageando e torturando psicologicamente depoentes. Acompanha no ar. Vejam bem, parece uma coisa simples,
mas não é. É sintomático da ditadura que a gente vive. Por discordar do depoimento do Aldo Rebelo, o Alexandre de Moraes, no inquérito que apura um suposto golpe, ameaçou prendê-lo. E o Alexandre de Moraes mandou para ele falar que a configuração da língua portuguesa comporta algumas ambiguidades. Quando eles falam, vamos dar um jeito nisso, não quer dizer que eles estão dando um golpe. É isso que ele estava dizendo. Para ele se comportar, senão ia dar voz de prisão. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Alexandre de Moraes ataca o próprio depoente, submete a um tipo de manipulação e chantagem e tortura psicológica o próprio depoente. Não é a informação que, eventualmente, o depoente quer dar. Ou seja, ele não dá liberdade para que as pessoas digam aquilo que elas pensam, aquilo que elas viram e aquilo que elas supõem ser a verdade. Ele quer enfiar a verdade dele, Alexandre de Moraes, goela abaixo. E veja só, a repercussão foi enorme. Na Globo News, o jornalista Demetrio Magnoli detonou o Alexandre, viu, pela ameaça ao Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa de Dilma, né? Acompanha. Em média, a declaração do Rebelo, eu acho errada. A declaração do Rebelo, eu acho, é a minha opinião. Mas eu acho que o fato não é esse. Testemunhas falam coisas certas, erradas, depois os juízes vão tomar as decisões. Mas ameaçar de prisão por um diálogo desse tipo, isso é de uma arbitrariedade absoluta. Ameaçar um ex-deputado, um ex-ministro, uma figura pública conhecida no Brasil, uma figura que sempre teve os melhores modos na vida pública brasileira. Eu sempre discordei bastante de Aldo Rebelo do ponto de vista político numa série de questões, mas sempre foi uma figura pública respeitosa e admirável. Essa resposta não tem nenhum tipo de ofensa, não traz nenhum tipo de agressão ao juiz. A ameaça de prisão é uma arbitrariedade completa de Alexandre de Moraes. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, nesse mesmo depoimento, cometeu uma gafe, tá? Ao perguntar ao ex-ministro, Gonet usou a expressão "o senhor acredita", gerando desconforto, pois testemunhas devem relatar fatos e não opiniões, ou seja, o senhor acredita. Sem perceber, o microfone aberto, Gonet disse: "Fiz uma cagada agora". Ó, Procurador-Geral. Isso causou risos na sessão. Ainda na Globo, o jornalista Fernando Gabeira cobrou esclarecimentos do caso Felipe Martins. Foi o Gabeira, que foi anistiado. Ele foi caçado no golpe militar e foi anistiado. O Gabeira, o jornalista. Sim. Por quê? Porque ele diz que o Supremo Tribunal Federal trabalha em cima de uma mentira para incriminar o ex-assessor Felipe Martins no governo Bolsonaro. Vê comigo. O que eu acho nesse processo que precisa ser melhor esclarecido, tenho dito muito, é o caso do Felipe Martins. Eu acho que não está sendo discutido da forma que deva ser discutido. Primeiro porque ele foi considerado nos Estados Unidos como participando de uma viagem aos Estados Unidos que ele não fez, até um inquérito sobre isso nos Estados Unidos. E agora os advogados dele provaram também que ele não estava naquela reunião em que ele teria dado a ata do golpe aos ministros militares. Segundo os advogados, a partir dos dados da TIM, ele estaria em outro momento, em outro lugar, que não era exatamente o lugar da reunião. Então, essa situação dele que eu acho que talvez tenha que ser melhor esclarecida ao longo do caminho. Lembrando o seguinte, que lá ninguém aceitou nada disso.